Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast quinzenal voltado inteiramente a falar de música. Hoje, episódio 34, dando sequência ao papo com o jornalista Alexandre Matias, falando sobre o que a gente achou relevante e interessante no mundo da música nesse ano tenebroso que foi 2020. Na nossa opinião, claro. Logo de cara, o episódio começa com um pitaco especialíssimo da jornalista Isabela Yu, responsável pela revista Balaclava, que também escreve para o site Monkey Buzz. Depois o papo segue comigo e com o Alexandre Matias. E se você é desses, pega o papelzinho e a caneta para anotar todos os nomes que vão aparecer aqui, porque tem muita coisa boa. Confere aí. Bom, nesse ano super atípico, né, eu acabei escutando bastante coisas antigas ou discos de artistas que eu gosto e não conhecia ainda. Eu acabei escutando também muita coisa para fazer pauta, né, então acho legal destacar o trabalho da turma do Queernejo, que são desde sapanejo, travanejo, pocnejo, são artistas muito interessantes, com muitas coisas legais a dizer. Alice Marconi, Gabel, Gali, Red Alor, tem uma porção e cada vez vão ter mais, né? E a Jupe do Bairro, Ventura Profana, acho que são duas estreias, né? A Jupe já é uma artista que tem... A Jupe e a Ventura são artistas com carreiras longas, mas lançaram o primeiro EP oficial esse ano. A Ventura é uma artista trans baiana. Pastora de verdade, tem uma relação muito forte com religiosidade. Primeira vez que eu escutei, na verdade, eu estava vendo algo bem aleatório, mas eu estava vendo um clipe da Jupe no YouTube e me foi logo recomendado Eu Não Vou Morrer, da Ventura Profana. E é um puta clipe. E eu fiquei, tipo, impactadaça. A batida é muito foda também, e ela fica... O jeito dela cantar também, assim, também me chamou muita atenção e eu não consegui parar de escutar. Eu acho que eu tentei enviar para todas as pessoas que eu conheço para escutarem comigo e conversarem comigo sobre a aventura, sobre a Jupe. Da Balaclava, é importante falar sobre o trabalho da Jadza, o Taxidermia Volume 1. É um EP muito incrível. Saudades de ver show da Jadza. A Vivian Kuzinski, que é uma produtora de Curitiba, e esse ano também ela se formou no colegial, então ela tem 17 anos, mas lançou o EP dela, Não Entendi Nada. Além disso, ela trabalhou com outros artistas, fez agora esse último single da Liz Caymmi. E a Lari Conforto, o primeiro projeto solo dela, né? Ela foi baterista do Ventre durante vários anos, trabalhou com produção. E o primeiro trabalho dela é bem diferentão do que se esperava, né? Sai bastante do rock, ele é super eletrônico. E eu escutei bastante esses lançamentos. Enfim, se cuidem. Super obrigada pelo convite, Thiago. Até mais. Massa, legal demais, Isabela Yu. E aí, Matias? Pô, é bom de participar ouvindo os outros, é que eu consigo lembrar. Jadsa realmente tá... Estamos na expectativa desse disco dela. Puta show, puta artista, pessoa incrível. E ela também comentou do Rico da Laçã, que também lançou um descasso esse ano. Dolores Dalla, Guardião do Alívio. Descasso. Legal demais a participação da Isabela Yu. Justamente convidei a Isabela, que sabia que ela ia dar esse escopo diferente aqui do que eu estava acostumado. Confesso que até o áudio dela chegar aqui, não sabia da existência do Queernejo. Muito bom, muito bom. Vamos agora pro segundo pitaco aqui com o já habituê, o campeão dos pitacos aqui do Sabe Som, nosso camarada filósofo, pesquisador, produtor Bernardo Oliveira. Salve, Thiago França. Tudo bem, irmão? Então, por aqui rolou muito Kiko Dinucci Rastilho, né? Um disco que não só consolida o Kiko como um dos maiores compositores da música brasileira do século XXI, como também propõe aí toda uma renovação do violão brasileiro. O Kiko realmente está trazendo um violão novo, mais percussivo, né?
um violão com um diálogo muito interessante, por exemplo, com o banjo do Almir Neto, que também tem essa qualidade percussiva, né? Escutei muito o Roscoe Mitchell Splatter, que é um músico que, apesar da idade avançada, não cessa de renovar o seu método, né, de buscar novos caminhos. E nesse disco de 2020, ele parte, né, ele toca junto com a orquestra do Teatro Comunal de Bolonha, sob a direção de Tonino Batista, a partir de transcrições de um improviso realizado pelo Greg Taborn e pelo Kikanju Baku, em 2014. Esses improvisos foram transcritos e orquestrados com participação do Roscoe Mitchell, um descasso. Curti muito escutar também a música javanesa chamada Jaipongan, né, que rola no disco da Idija Hadija e o grupo Jugala Jaipongan, Jaipongan Music of West Java. O Jaipongan nada mais é do que uma reinvenção de uma música tradicional javanesa chamada Ketuk Tilu. E essa reinvenção ela foi colocada em prática pelo coreógrafo Gugun Gumbira. E nesse disco aí a gente tem uma demonstração da complexidade de timbres e ritmos que envolve o Jaipongan, que tem uma coisa de gamelão, tem uma coisa de percussão errática, né? Muita síncope, muitas notas, muita descontinuidade, um ritmo intermitente, assim, é muito interessante. E curti muito escutar também o quarteto de música funerária de Gana, que é o Frafra, né? Um quarteto que toca cologo guitarra, uma guitarra, né, com um som mais estalado, assim, como se fosse um pizzicato. Né? A música funerária do Frafra foi gravada pelo Ian Brennan, que é a quem se acredita as primeiras gravações do Tinariuá, né? E é engraçado porque eles tocam completamente bêbados à moda aqui dos gurufins brasileiros. Quer dizer, morre uma pessoa, a gente bebe, né? Bebe o corpo, né? Faz o gurufim da pessoa, que é uma maneira de homenageá-la à moda afro-brasileira, né? E aí lá em Gana também, né? Eles enchem a cara e tocam essas músicas alegres em homenagem à memória da pessoa que se foi. E para encerrar, eu curti muito o disco do Lingozin e do seu grupo Music Hauka da Nigéria, né? Porque o Lingozin, esse povo Hauka nada mais é do que aquele povo que tem lá no Le Maître Fou, no filme do Jean Rouch, com aquele ritual sem música, um ritual de transe sem música, e sempre me impressionou muito aquilo, não ter música. E aí, um dos primeiros discos dedicados ao ritual de música Hauka. E é muito legal ouvir o instrumento que eles inventaram, que é o kuntigi, né? E como eles tocam essas percussões e os cantos naquela sequência de pergunta e resposta, né? Muito forte esse registro, é para ouvir do início ao fim, de preferência no fone. É isso, meu querido. Fica aí com o meu abraço e tamo junto. Grande Bernardo Oliveira. Bernardo, que é um dos responsáveis pelo selo QTV, né, do povo lá do Rio de Janeiro, que tem lançado um monte de coisa. Ele acabou não vendendo muito peixe aqui. Fez bem. Porque eu falei com ele, bicho, a gente já vamos falar. Do Negro Léo a gente vai falar com certeza absoluta. Né? E aí ele falou do Kiko, né, um pouco do que a gente já falou. A única coisa que eu ressalto aí é que esse violão do Kiko não é novo. Eu já sabia. Reapareceu, mas não é novo. E assim, legal, né? Porque Bernardo, conversar com ele sobre música é sempre uma aula, né? O cara tá lá puxando referência, só os artistas que ele cita, todos africanos, né? Fora do Brasil. Eu realmente não sabia que a música do meme do caixão tem todo um contexto. aí. Pois é, eu achava que era uma piadinha, era o Dreams, só que versão polo negativo. Mas o Bernardo, inclusive, eu acabei de entrevistar ele lá pro meu canal, porque uma das novidades de 2020 é que eu virei youtuber, né? Sim. E aí tô encerrando a série que eu ressuscitei, a coluna que eu tinha na Caros Amigos sobre música brasileira, tudo tanto que agora é uma série de entrevistas. E o Bernardo foi a última entrevista do ano e, cara, é sempre um prazer enorme. Primeiro que o Bernardo figuraça, sempre Sim. papo bom, Sim. mas muita informação, muito foda. Sim. Achei legal o Bernardo ter falado também do Roscoe Mitchell,
porque ele, assim como o Marshall Allen também, numa idade já avançada, o Marshall com 96, o Roscoe com 80 agora, né, recém-completado também, e criando coisa, produzindo, indo para novos caminhos, experimentando coisas, né, o Roscoe Mitchell que vem da linhagem desse jazz experimental de Chicago, né, do Art Ensemble de Chicago, e toda uma outra cosmologia jazzística que tá por ali, né, bem interessante também, mais experimental, e que muito me agrada estar sempre tocando por aqui. E só completar o que eu falei antes, o disco do Tantão e os Fita piorou. Perfeito, né? Esse encontro do Tantão com os Fita é muito bom, cara. É um casamento muito bom. Com certeza vai render ainda muita coisa. Fico muito feliz de ter conseguido juntar Tantão e os Fitas e o Metá lá no Centro Cultural São Paulo. Foi um dia, né? Porque foi meio-dia, foi memorável. Terceiro pitaco aqui do episódio hoje com a prima do nosso convidado, a Pérola Matias. Prima não, porque ela tem TH. A gente vem da região centro-oeste, mas ela tem TH. Não me confundo. Fica parecendo que é nepotismo. Mas, bicho, aqui, ó, eu já falei com todo mundo, todo episódio eu falo, que aqui não só vale o nepotismo aqui. Só vem amigo, entendeu? O bom de você ter um podcast de baixa audiência é que você não tem que prestar conta pra ninguém. E outra, já disse e repito, depois, bicho, que eu fui no Prêmio Multishow, fui lá naquela longura da Barra, e a Ivete Sangalo deu o prêmio de melhor cantora pra ela mesma, né? Tá tudo liberado na história da comunicação sobre música no Brasil. Olha lá, Pérola Matias. Oi, Thiago e ouvintes do Sabson. Parei para pensar aqui agora os discos que eu ouvi esse ano e os que me chamaram a atenção. Na verdade, foi bastante coisa. Achei que eu tinha ouvido pouca música esse ano, mas na verdade não. Só esse efeito da quarentena, assim, né? Não saber muito bem o que a gente fez esse ano. Enfim, em primeiro lugar, óbvio, acho que tá o Rastilho do Kiko Dinucci, que é um primor. Kiko mostrando que é um mestre, a gravação analógica e tal, em termos de beleza, acho que esse é o disco do ano. Djonga lançou o 4º disco dele, História da Minha Área, eu acho que ele é um dos maiores do rap hoje. Depois também teve o Hot Oreia, que é outra dupla de rap mineira, acho a dupla inovadora em vários sentidos. Um disco que rodou muitas vezes aqui foi Bruno Schiavo, com A Vida Só Começou. É um disco que eu consegui até assistir um show antes da gente entrar em quarentena e ficar para sempre trancado em casa. Tentando criar aqui, né, alguma sistematização pessoal do Rio, né? Negro Léo, com Desejo de Lacrar, super disco. Thiago Nassif com Mente, um disco super bem produzido, divertido. Também escutei várias vezes. Tantão e os Fita com Piorou. Achei que os Fita mandaram muito bem nas bases desse novo disco. E tem uma banda estreante, que é a banda Cisma, formada pela Luísa Buarque, pelo Bartolo e pelo Marco Martins. Eles lançaram Cisma Requiem. E é um disco super bem produzido, assim, todo cuidadoso. O Luiz é filósofo, então tem umas letras super legais. Indo para Bahia, Mateus Aleluia, Colorum. Acho que já falei também que minha Pimenta Mumuíla é uma das minhas faixas favoritas do ano. Lué de Luna, com o 2º disco, com uma instrumentação que veio mais para frente do disco, né, mais potente. Jadsa, Taxidermia Volume 1, EP dela com João Meirelles. E, enfim, super massa também achei o EP do JR, Quarentena Sessions. E tem 2 compositores cariocas ainda, que não são tão jovens, que vêm de outra área, que eu queria destacar, que é o Paulo da Costa como Paul, em Amuleto, e o Pedro Laureano em Esperas, produzido pelo Pedro Sá. E, por fim, o Bad Bahia, do Bruno Cosentino, que não é estreante, mas também vem de outra área e tal, acompanhado pelo Exército de Bebês. Então é isso, valeu! Pérola assistiu o show do Bruno Schiavo por culpa minha. Fui eu que consegui fazer esse show ali no Estúdio Bexiga, quando eu ainda estava na curadoria lá, descasso também. E ela comenta do rap, né, sem querer menosprezar a indicação dela, porque o Djonga realmente é um grande disco, não acho o melhor disco dele,
Mas o BK, para mim, fez o melhor disco do ano, o BK do Rio. BK Apóstrofe é o nome dele certinho. Né? Vale a pena ir atrás, que é inacreditável. E como eu estava falando, né? O rap brasileiro tá virando pop. Né? Cada vez mais é menos essa coisa de um nicho, uma galera que acompanha, e está se tornando tá indo para o mainstream. E aí não tem como fugir do Amarelo, que o Emicida lançou na Netflix, né? Não o disco, mas o documentário que ele fez em cima do show que ele fez ano passado no Teatro Municipal, que é muito importante, assim, independente de você gostar do Emicida ou não, de você achar que, não, o cara é muito autorreferente, autoindulgente, muita gente critica isso nele, mas ele coloca a produção musical dele e da geração dele dentro de uma perspectiva da história da negritude no Brasil, saca? Então, se você não viu por uma série de questões, motivos, não, lá vem o Emicida de novo falar dele mesmo, cara, deixa o preconceito de lado e assiste, porque é uma aulinha, vale a pena. Não, legal demais o Emicida, cara. E o Emicida, eu acho que ele já é, ou talvez desde sempre, a figura dele é maior do que a música, né? Total. Ele é esse cara multifrentes, né? Que tá fazendo show, filme, quadrinho, livro infantil, documentário, Fashion Week. Não para. Né? Eu acho que ele é isso aí, né? Ele tem uma força muito grande, ele é uma referência para muita gente, né? Para muito além da música, né? E eu acho que tá dentro também, né? Eu acho que faz parte, né? Como a Yu falou lá no primeiro áudio, né? A coisa do queernejo e tal. Essa coisa da representatividade, das pessoas ocuparem esses espaços, né? E quebrando uns paradigmas aí e tal. Eu sou a favor, eu acho sempre muito saudável. Acho que tudo isso está um pouco enfraquecido pela falta de show, porque eu acho que tudo isso ganha muito mais sentido, muito mais força, né? Porque, por exemplo, mais forte ainda do que ver o Amarelo na TV é ter visto o Amarelo no Teatro Municipal, cheio de gente preta na plateia. Com certeza, né? Com certeza. Isso foi muito foda. Então, imagino isso também. Imagino nesse rolê do queernejo, com toda essa galera presente lá, tudo isso ganha uma força muito diferente, né? Independente do que vai ficar, de como a sonoridade vai envelhecer, o que vai ser disso daqui 5, 10, 20 anos. Mas eu acho que a música também tem que ter esse papel da transformação política, do diálogo, né? Dessa coisa toda. Acho legal. Eu fiquei, particularmente, assim, eu achei muito legal o áudio da Isabela, porque era uma galera que eu não conhecia ninguém. E aí eu tive que ir atrás, né? Uhum. E, cara, é isso também, né? Vencer um pouco também o estranhamento de achar ruim num primeiro momento, mas falar assim, peraí, é ruim ou só é estranho pra mim, né? Uhum. Vencer todos esses estranhamentos, assim, né? Não, e mesmo que adentrar esse universo, né? E mesmo que você ache ruim, é importante você saber, sabe? Que não quer dizer que aí tem uma característica específica do brasileiro, que é confundir é bom com eu gosto. Tem um monte de coisa boa que eu não gosto, saca? É isso, até hoje eu não consegui entender Bethânia. Eu sei da importância dela, mas ela não entrou na minha cabeça ainda. Eu acredito que uma hora ela vem. Eu tô ali esperando. Fui criado com Bethânia na mamadeira. Minha mãe ouvia direto, mas talvez seja justamente por isso que eu não tenha conseguido entrar. Mas, enfim. Agora, só um comentário sobre o Emicida, que além disso, ele se coloca como esse personagem para além da música durante todo esse período de quarentena, dando um monte de entrevista, participou do Faustão e falando sobre a questão do Black Lives Matter, saca? Então, ele tá sabendo ocupar os espaços também, não só abrindo, mas olhando ali. E ele fez uma das lives mais importantes do ano, né? Ele fez uma live que a princípio ia durar 4, 5 horas, e quando ele perguntou, e aí, já tá na hora do Fantástico? Não, bicho, é quase meia-noite. Uma live que durou 8 horas e que ele só tocou música dele. Então, não é fraco. Emicida quebrando recordes, pra variar. Bom, vamos finalizar aqui com o último pitaco aqui nessa sessão, com áudio do nosso camarada pesquisador também, GG Albuquerque. Bem, no Brasil tiveram muitos discos que me marcaram esse ano, mas eu quero destacar 2. O primeiro é o EP
R$100, Ativa Passiva, da Atravestis. A Travestis é uma banda de Salvador, liderada pela Tertuliana Lustosa, que é artista visual e cantora da banda, compositora também, que que discute o pagodão baiano num lugar, numa posição de gênero que é muito interessante, assim. Ela coloca o pagodão num outro lugar, sobre uma outra perspectiva, né? E sonoramente também é muito interessante, é muito mínimo, com sintetizadores bem toscos, assim, mas é muito bom. E um outro é 40 graus.40 do SD9, que é um MC carioca, ligado à nova cena de grime que vem surgindo lá no Rio e se fortalecendo muito. Esse disco, o SD, ele mostra como no Rio de Janeiro coexistem duas realidades, assim, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, que é aquele rio dionisíaco, aquele paraíso, cidade tropical, e ao mesmo tempo a violência. E nos relatos dele, que são como um filme, assim, ele parece estar construindo um filme para os ouvidos. O sexo e a violência estão juntos o tempo todo e se entremeiam de um jeito muito interessante. O disco dele mostra como ele está muito acima no nível de composição no Brasil. Um grande letrista e um grande intérprete também. As produções musicais, os beats do disco são incríveis. E fora do Brasil, internacional, um disco que eu ouvi muito e de longe é o meu favorito do ano é o Balani Fall, do DJ Diak. O Diak é um DJ do Mali, ele vive no interior do Mali, e o Balani, existe esse movimento chamado Balani Show, que é uma versão eletrônica dos grupos de balafon, os grupos de percussão tradicionais do Mali, né? Como é caro você montar um grupo de percussão com várias pessoas, começaram a tornar eletrônico, né? Construir samples e fazer essa música de um modo eletrônico. E o Diak, ele pega isso e transforma numa loucura polirrítmica mega acelerada, assim, quase 300 BPM, que é a versão dele desse Balani Show, que ele chama o Balani Louco, né? Vale muito a pena. E o outro disco é o Genetic, do Deva Alit e o Gamelan Salukat, que é o grupo dele de gamelan. Ele é da Indonésia, e esse disco mostra uma versão meio orquestral, assim, dos grupos de gamelan, porque é uma longa suíte, acho que uns 40 minutos, 45, e ele explora muitos diferentes timbres dos ferros, dos metais, dos grupos de gamelão. E, enfim, é uma outra parada que eu, pelo menos, nunca tinha visto nesse tipo de música e é muito encantador, muito bonito. É isso, valeu. Grande GG Albuquerque, do podcast Embrasado, dos mais tocados aqui em casa sempre, também do blog O Volume Morto. Lá ele fala de coisas mais experimentais, o Embrasado é mais da cultura periférica e tal. E aí? E aí que é isso, né? GG é que nem o Bernardo, né? Ouve o cara falar um monte de coisa que você não conhece e sempre aprende. GG, inclusive, é uma das revelações do jornalismo dessa última década, né? Um cara que tá provocando aí a crítica musical, e sempre nesse lugar de crítica e jornalismo ao mesmo tempo, que muita gente não consegue fazer a separação, mas principalmente, né? Olhando para outros lugares, olhando para outras, sabe? É uma fonte de informação frequente. Se o GG tá falando, bom sinal. Então, se você, como eu, não conhece parte das coisas que o GG falou, pode ir atrás que é coisa boa. O DJ Diak eu ouvi quando ele postou, sei lá, no primeiro ano da quarentena. Primeiro ano. Na primeira temporada ainda. Quando era tudo a gente mato. acreditava que o Bolsonaro ia cair com um panelaço. Era um tempo mais simples, a gente era mais inocente e tal, aquela coisa toda. Realmente eu ouvi lá, é um som bem louco, inusitado, assim, essa coisa de pegar a linguagem desses grupos de percussão e tal. E, cara, tem um pouco a ver até com o rolê das aparelhagens, né?
coisa lá de Belém, do brega funk, e de ser acelerado, né? Aham. É um BPM bem acelerado e tal. Ouvi e achei massa, cara. Vou até escutar de novo. E é isso, né? Tu também faz uma playlist sempre com as músicas que são indicadas aí, né? Então quem não conhece, saca aí a playlist desse programa que tá aí, fazendo Olha propaganda aí. Matias já fez a propaganda que eu ia fazer no final. Então, Isso mesmo. Eu acho que o grande lance aqui é justamente a playlist, é reunir todos esses sons, né? Que obviamente vai ser uma playlist sem pé nem cabeça. Tudo bem. Né? 2020. Pronto, resolvido. É isso aí, mano. Fechando a tampa aqui do programa, agradecendo a presença do Alexandre Matias. Mas poder participar aqui de novo. E ao vivo. E ao vivo, presencial, cara. Realmente. Distância segura, protocolos de segurança, álcool gel. Não dá pra gravar de máscara, né? Que é um pouco final. Não, aí também... Mas o Thiago fez a higienização do microfone aqui. Tô com uma distância segura. Estamos distante um do outro. É isso aí, mano. Considerações finais aí desse ano maluco. Cara, eu acho que tem uma coisa que é justamente o adjetivo que a gente usa para esse ano, né? A gente sempre fala um ano estranho, um ano atípico, um ano maluco, um ano bizarro. Um ano de merda, né? Vamos falar com Vamos todas falar as real, letras? com português é isso, claro. Cara. Puta que o pariu. Eu sou a favor do tudo bem retórico, saca? Porque eu não vou também problematizar o tudo bem. Mas quando você fala tudo bem em 2020, seja parte do pressuposto que não tá nada bem, que tá tudo uma merda. Você só responde ali, o dia a dia tá ok, tô conseguindo cozinhar a minha comida e fazer a faxina em casa. Mas é um ano de merda e essa merda não vai acabar tão cedo. 2021 vai ser um ano pesado, tenso e triste, espero estar errado, mas vamos se preparar para isso, né? Pegar o fôlego e vambora. Pelo menos tem música. Pelo menos, né? Eu acho que agora deu uma engrenada, porque foi isso também. Eu confesso que no começo eu achei que a gente ia ficar ali por volta de 40 dias a 3 meses no máximo, que essa época já ia estar todo mundo na rua. Inocente. Quer dizer, ia estar todo mundo na rua, podendo estar na rua, né? Porque a rua tá, né? Que o pessoal tá, né? Mas achei, então... essa paralisação inicial, né, essa paralisia inicial, tem a ver com um certo otimismo, até de achar que as coisas iam voltar logo ao normal e tal. E aí, acho que chegou ali em setembro e todo mundo viu e falou assim, nossa, esse negócio ainda vai longe. Então, a coisa começou a andar um pouquinho mais, né? A coisa voltou a andar. Então, vamos se coçar e tal. E aí, é óbvio também, né? A chegada de alguma política pública ajuda, né, a coisa a se movimentar. Porque é isso. Eu, por exemplo, eu sou artista independente. Eu sou artista independente no sentido clássico do dicionário, de que eu não tenho suporte, não recebo grana de ninguém, eu faço as coisas do meu bolso. O máximo que acontece é fazer um esquema de permuta com algum estúdio. Então, eu gravo aqui, depois eu faço uma coisa para você e tal. Claro. Então, assim, é muito custoso, né? Mesmo sendo um artista independente, gravar um disco na camaradagem, chamando as pessoas, com o mínimo de gasto possível, já é uma coisa cara. E o que possibilita isso são os shows, né? Uhum. Então, muita gente se paralisou por conta disso, né? Por conta de estar tendo renda para poder conseguir fazer a coisa acontecer, né? E, enfim, eu acho que, de alguma forma, essa produção do ano de 2020 vai servir de tese de mestrado, de material de museu. Olha só como foi o ano de 2020, onde aí, não fazendo um julgamento de valor, se as coisas foram boas ou ruins, mas como houve uma quebra, né, de um monte de coisa e tal. Lembrando aqui agora, né, o Rodrigo Campos lançou um EP com 2 músicas que ele gravou tudo em casa. Ele gravou todos os instrumentos, gravou a voz, mandou pro estúdio pro Cacá Lima mixar, e o disco EP foi pra rua, né? E são vários, né? Ele vai lançar, acho vai que 4, vai lançar vários. 4 duplas de singles. 4 duplas. Uma das duplas é comigo. Ah, que bom. Fizemos 2 instrumentais. Se você for analisar dentro da discografia do Rodrigo, vai ser uma quebra muito grande, é um choque. Sim. Isso daí.
Mas é isso, vai servir como esse material arqueológico de dizer, olha só quanta coisa aconteceu, né? O que... Né? Essa fissura na produção musical e tal. E aí essa estética que muitas vezes ela é circunstancial, né? E a gente vai topando, né? Por exemplo, eu tenho aqui um podcast para falar de música, onde sempre, né, teve uma preocupação com o som, né, com o som tá bem tratado, tá bem mixado, tá bem editado, não sei o quê. E aí fala assim, bicho, ou é do jeito que dá, ou é de jeito nenhum. Então, beleza. Então a gente dá esse passo para trás, baixa o sarrafo e Pra manda pelo menos ver acontecer, né? para não parar a vida, né? Então eu acho que a gente vai, aos poucos, né? Com o tempo passando, a gente vai se dar cada vez mais conta disso, né? Talvez fique uma produção interessante com algo, com uma sonoridade específica, com algum traço que ligue tudo isso, né? Esses discos produzidos em casa, muita coisa menor, né? É isso, gravando o disco sozinho e tal. Mas aí isso é problema pros arqueólogos. Eu acho que tem outra questão aí que a gente não se liga, inclusive o fato da Yu ter comentado sobre essa Vivian de 17 anos, mas a gente é um momento, inclusive, que a gente pode perder novos artistas, né? Porque, Sim. tipo, sei lá, duas bandas que eu adoro, Pelados, duas bandas de uma molecada de 20 anos, Pelados e Sofia Chablau, uma enorme perda de tempo. As duas bandas estavam com discos prontos para sair. Pelados lançou ali porque tinha que lançar, a Sofia segurou o disco dela. E se a gente ficar 2, 3 anos sem show, espero que não, mas tipo, e aí? Como é que um artista amadurece sem o palco, né? E também, né, esse outro momento do artista voltar para o estúdio, né? A gente ter cada vez mais discos feitos no estúdio e pensados no estúdio, sem pensar, tipo, esse disco vai viver de alguma forma no show, né? Mas aí eu queria voltar aí à minha posição original de entrevistador, e que teve um grande disco que seria lançado em 2020, mas não teve, e no fim das contas, o seu título acabou sendo contradito pela realidade, né? Nunca mais... Como é que é? Nunca Não É Carnaval. Nunca Não É Carnaval. Um grande tapa na minha cara. Até o dia 13 de março de 2020, o disco da Charanga já estava pronto para sair, ia sair mais ou menos nessa época, né? Ia sair logo depois do Carnaval. Ele já estava no Spotify, estava esperando o dia de lançar. E aí, cara, eu falei assim, eu não vou levar esse tapa na cara de, putz, não está sendo Carnaval mesmo. Então, pois é, e aí eu tô pegando esse gancho também para avisar o público sobre a existência desse disco, né, para criar aí uma expectativa maior ainda, mas te perguntar outra coisa. Vai ter Carnaval? Não, lógico que não vai ter Lógico Carnaval. que não vai ter Carnaval. Lógico que não vai ter Carnaval. Mesmo se tiver um Carnaval clandestino... Vai ter, esse vai de algum jeito, o povo vai sair. Vai ter um furdúncio, mas Carnaval não vai ter, porque Carnaval também não é avisar os amigos no grupinho do WhatsApp, Carnaval é uma outra coisa, né? Claro. Carnaval é um movimento justamente político, né? É uma coisa que vai pra rua de um outro jeito, ele o Carnaval ele é subversivo, ele não é irresponsável, né? Para quem está de longe, para quem não tem responsabilidade social, pode parecer que é a mesma coisa, mas subversivo Total. é uma coisa, irresponsável é outra. E aí o Rui Castro lançou um livro, acho que ano passado, ano retrasado, que falava sobre a epidemia da febre amarela, febre espanhola no Brasil que teve, né? E ele comenta que o primeiro carnaval depois do surto de gripe espanhola, foi considerado o melhor carnaval de todos os tempos. Você tem essa expectativa? Cara, vejo isso não como uma expectativa, mas como uma realidade, com certeza. Acho que vai ser o momento que a gente puder ir pra rua, eu acho que vai ser a maior experiência carnavalesca de todas as pessoas que estão vivas agora. Eu acho que não, sei lá, se alguém passou pela gripe espanhola e tá vivo ainda, eu acho que não vai estar curtindo um carnaval na rua. Mas vai ser, com certeza absoluta, a maior experiência carnavalesca que a gente vai viver nessa encarnação. E uma experiência completamente nova, porque vai misturar muito sentimento, né? Vai misturar muita coisa, e aí eu acho que tem uma outra parada também, que é muito dessa paralisação no mercado da música, no mercado das artes em geral,
óbvio que parte de um despreparo do poder público de lidar com certeza. com essa questão. Mas é também permeado de um certo moralismo, de um conservadorismo, de uma visão retrógrada de mundo, que percebe tudo isso como supérfluo, que não consegue enxergar ou até mesmo admitir a música, a cultura, como um pilar da economia e como uma prática fundamental, indispensável do cotidiano. Eu fiz um show com público durante todo esse processo de pandemia, que foi na casa de Francisca. Vou te falar com toda certeza, foi mais organizado que qualquer dia em qualquer mercado, em qualquer canto do Brasil, durante a pandemia. Mas a música não voltou ainda porque é esse olhar do supérfluo. Né? A gente poderia estar fazendo 1 milhão de coisas ao ar livre, com a supervisão do Estado, para que tudo acontecesse dentro dos protocolos e aquela coisa toda. Então é isso, né, cara? Eu acho que mais do que nunca ficou claro essa resistência moral que as pessoas têm para lidar com a música. E aí, do nosso lado também é isso. O artista precisa ter também um pouco, um pouco mais de desenvoltura de falar disso, de perder um pouco mais o medo de falar de grana mesmo, falar de dinheiro, Total. de cifra, de números, achar que falar de dinheiro vai comprometer a arte e tal, ficar esse romantismo excessivo, que no final das contas é ruim pro bolso de cada um, né? Total. Só dificulta os boletos a ser pago no final do mês. Né? Uhum. E fora que eu acho que também fica mais fácil e palpável falar de política pública para a cultura, né? Com certeza. Que é com isso, certeza. na Europa todo mundo reclama que eu vou tocar na Europa, eu tenho que pagar não sei quanto de imposto, mas essa porra desse imposto você paga numa casa noturna é o que está fazendo os músicos na Europa todos passarem bem, relativamente bem, né, porque não estão tocando, mas pelo menos com alguma grana no bolso. E agora a gente pode virar e falar, então, lembra da pandemia? A gente não tinha aquilo, pode acontecer uma outra pandemia, porque a gente está entrando nessa fase. E agora, sabe, a gente tem pelo menos subterfúgio palpável para falar, já teve essa merda, não é uma suposição, não é uma coisa que pode e se, né? Com certeza. Quem sabe a gente aprende. Tomara. Não vou criar essa expectativa, mas quem sabe, né, 2021 vindo aí. Pois é. Valeu demais, mano. Valeu o papo. Valeu os aços também. É isso aí. E feliz ano novo pra gente, né? Uou. Os ouvintes aí, vamos torcer aí, é isso, ceticismo na cabeça, mas cabeça erguida. Como diria o poeta, é isso aí, encerrando o episódio número 34 do Sabe Som, que contou com a participação do jornalista Alexandre Matias e com os pitacos valiosíssimos de Isabela Yu, Pérola Matias, GG Albuquerque e Bernardo Oliveira. Agradecendo sempre aos parceiros do estúdio Ori Music Lab, a distribuidora Trattori e a rádio online Dub Lab Brasil. Confira a playlist desse episódio, o link você encontra na descrição do podcast no seu player preferido. Siga o Sabsom no Instagram, @SabsomPodcast. E é isso, continue em casa se tiver jeito. Valeu e bons sons!